Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Para a aula de hoje, gente, a gente vai continuar falando dos nossos sistemas do corpo humano, né? Da fisiologia e anatomia. A nossa penúltima aula desse assunto, tá? Vamos falar hoje do sistema nervoso e do sistema urinário. Desculpem o título aí, agora que eu vi, do primeiro slide está equivocado. Inclusive vou arrumar aqui rapidamente. Urinário. E aí a gente fecha com spoiler, né? Com o sistema reprodutor na próxima aula, tá? Então na aula de hoje vamos ver tanto o nervoso como o urinário, beleza? Então vamos nessa. Então para começar falando do sistema nervoso, a gente tem que falar da função dele, né? Então basicamente, pessoal, o sistema nervoso ele vai ser uma grande central de comando do nosso corpo, né? Do nosso organismo. Ele vai atuar percebendo estímulos do ambiente e do interior do próprio corpo, né? A gente sabe que o corpo ele está o tempo todo produzindo estímulos até para a interação e funcionamento dos órgãos, né? E ele vai elaborar, gerar, né, respostas a esses estímulos. Ou seja, então o papel dele é perceber e responder estímulos, sejam eles externos ou internos do próprio corpo, né? Isso é muito importante, porque isso cria toda a percepção do corpo, né, ao ambiente e ao seu próprio funcionamento, né? Então é como se fosse se a gente fosse fazer uma analogia com um computador, né, seria a nossa placa-mãe, vamos dizer assim, né, o sistema nervoso. Então essa vai ser a principal função dele, ok? A gente divide, organiza, né, esse sistema nervoso em diferentes partes, estruturas, vamos dizer assim, né? Então a gente tem duas principais divisões, né, que a gente chama de sistema nervoso central, que é subdividido no encéfalo, né, que são todos os órgãos ali da cabeça, que incluem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que reúne o mesencéfalo, o ponte e o bulbo, e a gente tem a medula, tá? E no sistema nervoso periférico, como o nome já diz, ele é complementar ao central, né, ele faz com que as informações geradas pelo central sejam distribuídas, e é composto pelos nervos, principalmente, né, que são os cranianos e os raquidianos, cranianos aqui na região da cabeça, e os raquidianos espalhados pelo corpo, né? E as terminações nervosas, tá? Então essas terminações nervosas são os pontos finais, né, de encontro dos nervos com os tecidos, né? Por exemplo, um tecido muscular que vai gerar uma resposta ali a partir de um estímulo, tá? Então a gente vai começar a aula falando sobre o sistema nervoso central, beleza? Então o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, como a gente já falou agora há pouco, né? Em questão de quantidade de massa, né, cerca de 1,5 kg nos adultos. Claro que isso é uma estimativa, né, dependendo do tamanho da pessoa, de vários fatores. Todos eles estão protegidos ou localizados no interior da caixa craniana, né? E aí a gente tem essa divisão feita em três partes, tá? Como a gente disse, o cérebro, né, em si, que é o mais famoso, né, o cerebelo e o tronco encefálico. Então a gente vai ver a função de cada um desses órgãos e como eles participam aí da composição do sistema nervoso central, que a gente chama de SNC, né? Então vamos começar falando sobre o cérebro, tá? Então o cérebro, a gente tem essas pregas, essas dobras na superfície, que é proposital, né? Por que o cérebro então ele tem essas dobrinhas, né? Por que ele não é liso? Porque isso aumenta a superfície de contato, né? Então isso vai aumentar o fluxo de substâncias que vão ter contato direto com o tecido, vai aumentar a troca de informações e por aí vai, né? Então isso ajuda a tornar o cérebro um órgão mais ativo, vamos dizer assim, né? Do que se a superfície fosse lisa. A gente tem dois hemisférios, né? Que a gente chama, seria pegando aí o centro da cabeça, vamos dizer assim, né? Na imagem aqui dá pra ver bem isso. A gente teria um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito, né? Então é uma divisão simples. Algumas pessoas dividem também como hemisfério sul e hemisfério norte, tá? Mas é a mesma coisa. Dividido em duas partes, tá? Aí em relação às estruturas de composição, né? Uma mais externa, que é o que a gente chama de substância cinzenta, que é onde ficam os corpos neurais. Lembrando que os neurônios são um tipo principal de célula do sistema nervoso, né? Do tecido nervoso. Então o neurônio ele tem uma estrutura básica lá que a gente vai estudar um pouquinho quando fala dos tecidos, onde ele tem os dendritos, que são como se fossem prolongamentos dessa célula. Tem uma parte central que a gente chama lá de corpo celular e uma cauda, né, que a gente chama de axônio, tá? Então os corpos neurais, né, que seria essa parte mais central do neurônio, elas ficam de maneira geral localizadas nessa substância cinzenta. E a região mais interna, que na imagem aqui dá para ver até essa diferença de coloração, né,
é uma substância branca, né, que a gente chama, que tem essa cor mais clarinha, que é a mais internalizada, que vai ser onde vai ficar reunido, concentrado, né, essas estruturas do neurônio, que são os axônios e os dendritos, que é por onde a informação nervosa vai ser transmitida, vai ser passada, vamos dizer assim, né? Como vendo essa imagem aqui de baixo, né, como se estivesse olhando de baixo não, né, de frente, olhando para uma pessoa assim de frente, a gente tem aqui descendo, né, do cérebro, a gente tem o tálamo, a ponte e o bulbo, né, que compõem lá o tronco encefálico, e aqui na parte de baixo o cerebelo, ok? Continuando falando sobre o cérebro, né? Qual vai ser o papel do cérebro, né? Qual vai ser a função dele? A função do cérebro, então, é variada, tá? É o órgão mais complexo, vamos dizer assim, né, do nosso organismo. Ele que vai reunir a maioria das funções que nós executamos, né? Então a gente pode destacar aqui, dentre essas funções, as sensações, né? O raciocínio, que é o pensamento, memória, inteligência, capacidade de aprendizagem, os sentidos, né? Olfato, tato, paladar, né? Gustação, o senso de equilíbrio, né? De se manter em pé, de se movimentar, da postura, tudo isso é comandado a partir do cérebro, tá? Mas como o cérebro é um órgão que tem muitas funções, essas funções elas são divididas por áreas, vamos dizer assim, né? Então primeiro eu divido o cérebro em 4 grandes partes, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de lobos, tá? Esses lobos, na verdade lobos não, né? Lobos. Apesar de não ter acento, a gente usa a palavra lobo. Então você tem o lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, igual está sendo mostrado aqui na imagem. O lobo parietal, que é esse da lateral superior, né, vai até o meio da cabeça, vamos dizer assim. O lobo temporal, que é esse do canto, né, das laterais. E o lobo occipital, que é esse da parte traseira da cabeça, né? Então a gente divide o cérebro nessas 4 grandes áreas, vamos dizer assim, né? E aí, nessas 4 grandes áreas, a gente tem cada área sendo responsável por funções específicas, né? Então, nessa outra imagem, dá pra gente ver mais ou menos qual vai ser a área onde cada função vai ser encaixada, vamos dizer assim, né? Onde vai ser utilizada. Então, na área frontal aqui do lobo frontal, do lobo frontal, a gente vai ter comportamento e emoção, por exemplo, a capacidade de fala, tudo isso aqui na parte da frente, tá? Aqui na parte mais do topo da cabeça, né? Movimentos coordenados, um pouco mais atrás o que a gente chama de movimentos básicos, né? Logo atrás o tato, né? Aqui na lateral a gente tem responsabilidade pela audição, né? Que a gente tem aqueles nervos que vão sair aqui do ouvido interno e vão se ligar ao cérebro para criar essa sensação de ouvir, né? E a parte traseira, ali principalmente no lobo occipital, a gente tem a associação visual e a visão, né? Tem essa responsabilidade. Então, claro, tem várias outras coisas, né, mas esses são os principais pontos. Então, a gente tem que pensar que o cérebro ele vai ser uma área específica do sistema nervoso que vai ter responsabilidade de toda a parte de raciocínio lógico, da memória, da inteligência que está envolvida no raciocínio lógico, né, dos sentidos, do equilíbrio, como eu tinha dito. Tá? Então, tudo isso é responsabilidade do cérebro, beleza? Aí a gente entra nos outros órgãos que compõem aí o encéfalo, tá? O primeiro deles é o tálamo, que está logo abaixo do cérebro, na parte central, aqui como a imagem mostra para vocês. O tálamo ele vai ter que papel? Ele vai ter um papel importante de reorganização dos estímulos nervosos. Ou seja, imagina, o nosso corpo ele recebe estímulos nervosos o tempo todo de várias fontes diferentes, né? E todas essas informações são enviadas lá para o sistema nervoso central, mais especificamente para o encéfalo, né? Então o tálamo ele vai ter um papel de triagem, vamos dizer assim, né? Quando você vai fazer um exame ou vai tirar um documento, né, dependendo do tamanho do centro de saúde, né, ou do local onde você vai fazer esse documento, você tem lá a triagem, né, você pega a senha e vai ter uma atendente que vai te encaminhar para qual lugar você vai, né. Aqui é a mesma coisa, o tálamo ele vai ser o responsável por essa organização, né, ele vai coordenar, organizar esses estímulos nervosos que vão sendo recebidos e aí sim eles vão ser redistribuídos, né, para ter suas funções ou suas características atendidas, tá? E a percepção sensorial, que é a consciência, né, o estado de percepção de onde você está, quem você é, tudo isso tem relação com o funcionamento do tálamo, tá? Sobre o hipotálamo então fica logo abaixo do tálamo, a gente conversou bastante sobre ele na aula passada, lembra que eu falei para vocês que ele era um órgão que ajudava lá no processo de
controle da hipófise, que era a principal glândula do sistema endócrino. Então ele produzia vários hormônios que ajudavam a controlar o funcionamento da hipófise, que por sua vez controlava outras glândulas, né? Então ele tinha esse papel essencial de, vamos dizer assim, coordenação ou conexão, né, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, tá? Além dessa função, né, de integração do endócrino com o nervoso, a gente tem o hipotálamo também ajudando na regulação da homeostase, que é aquele equilíbrio de substâncias no corpo, né, inclusive o balanço hídrico, a temperatura corporal, a sensação de fome, tudo isso é controlado aí através do hipotálamo, tá? Então esses são os dois órgãos, além do cérebro, que compõem o encéfalo, e a gente ainda tem, né, o que a gente chama de tronco encefálico, que é o que a gente vai ver agora na sequência, tá? Antes de falar do cerebelo, tá? Vou voltar aqui depois eu volto no cerebelo. Vamos falar do tronco encefálico primeiro para seguir essa sequência, tá? Então eu tenho o tronco encefálico dividido em 3 áreas, tá? A primeira delas é o mesencéfalo, tá? Nessa imagem aqui eu estou apontando para o bulbo, tá? Mas a ponte está logo aqui em cima e o mesencéfalo nessa parte mais superior, tá? Onde eu estou apontando aqui com a seta. Então mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então o mesencéfalo, que é essa primeira porção, né, depois que a gente sai ali do tálamo, né? Desculpa, pessoal. Vai ser responsável pela recepção e coordenação da contração muscular. Ou seja, a noção que você tem do seu corpo de controle das musculaturas, né, vai vir a partir aí do mesencéfalo. A questão da postura corporal, né, você tem a capacidade de se manter em pé com o funcionamento da estrutura muscular, da coluna, etc. Tudo isso tem relação com o funcionamento do mesencéfalo. A ponte, que fica logo abaixo, né, aqui nessa região aqui mais ou menos, ela vai ter essa função na manutenção da postura corporal, equilíbrio e tônus muscular, tá? Então, se vocês compararem aí, né, vocês vão ver que a função é bem parecida, né? Tanto do mesencéfalo como da ponte. Por último, né, nesse tronco encefálico não menos importante, a gente tem o bulbo, tá? O bulbo ele vai ajudar a controlar os batimentos cardíacos, controlar os movimentos respiratórios, o controle da deglutição. Eu falei bastante do bulbo, né, quando a gente falou do sistema digestório, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, né, o circulatório. Por quê? Porque o bulbo ele vai controlar a frequência cardíaca, né, a quantidade de vezes que o nosso coração bate. Ele vai controlar aquela frequência, né, ou seja, a velocidade que você está inspirando e expirando o ar, né? Então isso tudo vai ser regido, vamos dizer assim, pelo bulbo, tá? Então é um órgão importantíssimo, né, para a coordenação. Imagina, se eu tenho os batimentos cardíacos ou a respiração desregulada, isso gera uma série de problemas, né? Então o bulbo faz um papel importantíssimo em relação a isso. E sendo claro em relação a provas, né, dos órgãos aqui do tronco encefálico, é o que aparece com mais frequência em questões, né? Já vi ser cobrado várias vezes as funções do bulbo, etc., em questões de vestibular, tá? Então acho que vale uma atenção especial aí. E voltando lá no cerebelo, que a gente não tinha conversado ainda, né? Ele vai ser o responsável, então, por manter o equilíbrio, né? Equilíbrio que também é um pouco o papel lá do mesencéfalo, que a gente já tinha discutido, né? Mas além do equilíbrio, né, o mais importante é a coordenação dos movimentos, né? Então a coordenação motora, ela vem do cerebelo, né? Então pessoas que têm lesões ou problemas no cerebelo, um dos principais sintomas é essa falta de coordenação motora, tá? Então isso é um ponto importante a ser dito. Orientação espacial, né? Você tem aquela noção de onde você está no espaço, se você está próximo ou não está próximo de um local, isso tudo tem influência, tá? Então é um ponto importante também. Tudo isso, papel do cerebelo, tá? Então até agora a gente falou dos componentes, né, do encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. Desculpa, pessoal, tô com uma tosse horrível. Bom, vamos lá. Então, encéfalo eu tenho cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né, que reúnem lá o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Além do tálamo e hipotálamo, tá? Então tudo isso faz parte lá do sistema nervoso central, mais especificamente do encéfalo. Vamos passar agora para a medula espinhal, gente. A medula, pessoal, ela vai ser meio que um complemento à estrutura do encéfalo.
Basicamente, a medula ela vai transportar as informações que o encéfalo vai gerar e vai conseguir encaminhar essas informações para que elas se direcionem ao restante do corpo, tá? Então, a medula espinhal ela vai ser formada por um cordão, basicamente, né? Cordão, obviamente, é modo de falar, tá? A gente não é exatamente um cordão, mas ela se parece com um. Ela parte da base do encéfalo, ou seja, da base do cérebro, e vai ao longo, percorre o caminho, né, ao longo de toda a coluna vertebral. Então, basicamente, a coluna vertebral ela serve ou funciona para proteger a medula, né? Como é um tubo nervoso, né, de nervos formados de tecido nervoso, ele é muito sensível, muito frágil. Então, a coluna, basicamente, ela vai servir para criar uma proteção a essa medula, tá? Então, existe uma perfuração, um buraco, vamos dizer assim, né, pela parte central das vértebras, por onde essa medula percorre, né, corre por ali, tá? E aí, dessa medula vão partir 31 pares de nervos, né, que vão ser distribuídos lá em direção a todo o corpo. Então, a medula ela vai receber as informações vindas do corpo, né, para poder essa informação seja redirecionada lá para o encéfalo, né, e também vai pegar as informações que o céfalo produzir e vai distribuir para o corpo. Então, por exemplo, quando eu resolvo que eu vou movimentar minha mão, eu envio um sinal do meu encéfalo que passa pela minha medula e chega através dos nervos até os músculos da minha mão, que recebem a ordem para a contração e, portanto, eu faço essa movimentação, tá? Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tocar em algo quente, numa panela quente, o que acontece? Eu rapidamente afasto minha mão, né? Antes mesmo de eu pensar em afastar minha mão porque ela está sendo queimada, eu já afastei, né? É o que a gente chama de reflexo, né? Então, esses atos de reflexos que a gente chama também são responsabilidades da medula espinhal. Então, vamos entender como é que eles funcionam aqui no próximo slide. Os atos reflexos eles existem para tentar encurtar uma resposta do sistema nervoso, ou seja, para tornar ela mais rápida e, portanto, proteger mais o corpo, né? Porque numa situação de risco, por exemplo, quanto mais rápido eu responder a uma ação, né, mais rápido eu vou me proteger, entre aspas, né? Então, o que acontece nesse ato reflexo? Ele é uma elaboração de uma resposta rápida feita pela medula espinhal em situações de emergência, de perigo, né? Então, o encéfalo ele não interfere nessa resposta nervosa, ele não participa dessa resposta. Então, o que vai acontecer, né? Um exemplo clássico é lá o martelinho do médico, né? A batidinha dele no joelho, né? Normalmente acontece lá quando você vai no médico neurologista ou no próprio pediatra, quando você é criança, eles costumam fazer esse experimento, vamos dizer assim, né? Então você tem lá, no momento em que o médico toca no joelho, né? Você tem um receptor sensorial lá nervoso. Esse receptor vai enviar uma informação até a medula. Na medula vai ser gerada uma resposta e essa resposta vai encaminhar, né? Vai ser encaminhada lá em direção ao órgão onde vai ser efetuada essa ação, né? Onde vai ter uma movimentação do joelho, tá? Então eu tenho as duas coisas acontecendo, né? Primeiro a recepção do estímulo e depois a resposta gerada pela própria medula. E aí você mexe a perna involuntariamente, né? Do outro lado é a mesma coisa, exemplifica aquilo que eu falei do prego aqui no caso, né? Mas eu falei da panela quente, é o mesmo tipo de resposta, tá? E aí eu tenho diferentes tipos de neurônio, ou seja, diferentes tipos de células do tecido nervoso envolvidas nesse processo, né? De captação de um estímulo, resposta a um estímulo, e é por isso que a gente classifica os tipos de neurônio. A gente vai fazer essa classificação mais detalhadamente quando falar do tecido nervoso, tá? Mas já adianto para vocês aqui que a gente vai falar rapidamente das diferenças. Mas o importante nesse slide era entender como funciona o arco reflexo, né? Então o arco reflexo é uma resposta rápida, gerada pela medula espinhal, sem interferência do encéfalo, para situações de emergência, situações de risco, tá? Então com isso a gente completa, né, esses componentes do sistema nervoso central, tá? Que são aí, recapitulando, né? O encéfalo, formado lá pelo cérebro, hipotálamo, tálamo, cerebelo e o tronco encefálico, né? Que reúne a ponte, o mesencéfalo e o bulbo, tá? E claramente a medula espinhal, que a gente viu agora por último, né? Um comentário importante sobre essas estruturas aí do sistema nervoso central é que a gente tem uma estrutura chamada de meninges, tá? Essas meninges, elas vão ser
estruturas que vão revestir o sistema nervoso central. Então elas vão fazer tanto um revestimento do encéfalo como um revestimento da medula espinhal, tá? São 3 camadas que compõem esse revestimento, tá? A gente chama a mais externa, né, de dura mater, a intermediária de aracnoide e a mais interna de pia mater, né? A mais interna ela funciona como um auxílio à distribuição sanguínea, vascularização do tecido, né? Então vou ter vários vasos sanguíneos que vão compor ela. E a aracnoide e a pia mater ajudam a manter a hidratação, né, para o órgão não ressecar, e também criam mais uma camada protetora, né, de proteção aos impactos, enfim, a qualquer tipo de lesão que possa tentar afetar a medula ou o encéfalo, né? Então elas são importantíssimas, né? E são alvo de uma doença bem famosa, né, que é a meningite, que possivelmente, com certeza, vocês já ouviram falar, né? Então a meningite ela é uma inflamação das meninges, né, que pode ser causada por um vírus, por uma bactéria, mas aí é um papo, né? Mais pra frente a gente vai ter uma aula só de doenças, um aulão só de doenças pro vestibular, tá? Lá pro Enem. Então essas 3 camadas são responsáveis aí por revestir todo o sistema nervoso central, beleza? Então com isso a gente fecha o central, tá? Agora a gente vai passar para o periférico. Se o central, como o nome já diz, é o centro de comando, né? Eu vou ter lá o encéfalo, a medula. O sistema nervoso periférico ele vai ser as estruturas periféricas, né? Que vão ser basicamente os nervos, né? Que vão distribuir e receber as informações, tá? Eu lembrei agora, eu não coloquei aquela história do neurônio que eu comentei com vocês, né? As diferenças entre eles, né? Mas recapitulando rapidamente, a gente tem... Vou até confirmar aqui, fiquei na dúvida. Botei sim, tá aqui, esquece. Voltando, vou falar do neurônio já. Que impressão que eu não tinha colocado, mas coloquei. Então, voltando, o sistema nervoso periférico ele é constituído por quem? Pelos nervos, gânglios nervosos e as terminações nervosas, tá? Então, os nervos eles vão levar as informações, os gânglios vão ser locais onde eu vou ter concentrações de neurônios, de células, né? E as terminações vão ser os pontos de contato do sistema nervoso periférico, né? Do tecido nervoso com os outros órgãos, as outras estruturas do corpo, né? Então, por exemplo, na pele, nos músculos, onde eu vou ter receptores para dor, para o tato, né? Sensação de toque, frio, pressão, calor, paladar e tudo isso mais, tá? Então, tudo isso são as estruturas que a gente chama de terminações nervosas. Começando falando dos nervos, né? Então, esses nervos, como a imagem mostra, eles são como se fossem fios, como se fossem cabos, vamos dizer assim, né? Que são formados pelo axônio de vários neurônios, né? Então você tem lá fios compridos e os axônios presentes aqui nesse alongamento, vamos dizer assim, né, que forma esse fio. E esses axônios são envolvidos por tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento, que a gente vai conversar quando falar na aula de histologia, tá? Esses nervos eles vão transmitir mensagens de várias partes do corpo, né? Então qualquer informação que esteja em algum local do meu corpo precisa chegar até um órgão que vai efetuar uma ação, por exemplo, né, vai ser transmitido através desses nervos, né, seja indo para esse órgão efetor, seja indo em direção ao sistema nervoso central. Então esse caminho é percorrido por esses cabos, vamos dizer assim, né, que são os nervos. Mesma coisa, né, você tem a internet na sua casa lá, a sua internet chega através de cabos, né, fibra ótica. Então esses cabos eles transportam essas informações, tá, que são os nervos aqui no nosso caso. Como eu falei para vocês, existem 3 tipos diferentes de neurônios, tá? A gente tem o que a gente chama de sensitivos, ou que são chamados também de aferentes, que vão ser esses que vão captar as informações. Então eles vão estar lá principalmente nas terminações nervosas para capturar a sensibilidade, né, de calor, pressão, temperatura, etc. A gente tem os motores, ou eferentes, que vão ser os que vão gerar uma resposta, tá? Vão levar uma resposta esse órgão efetor. Então, por exemplo, encostei lá meu dedo na panela quente. Quem teve essa sensibilidade da temperatura foi um neurônio sensitivo. Aí essa informação vai ser enviada até o sistema nervoso central, nesse caso até a medula, né, para o arco reflexo. Vai ter um neurônio que a gente chama de misto, né, que é associativo, que ele vai fazer a conexão entre os neurônios sensitivos e os motores. Essa resposta para eu tirar minha mão vai ser gerada e um neurônio motor vai levar essa resposta até lá a minha mão e ela vai ser recolhida, né? Percebam que isso acontece num prazo de tempo muito curto, né, gente? Então isso é rápido, né? Milésimos de segundo que leva, né? Então o sensitivo captou a informação, o associativo
ele transportou e transferiu a resposta que vai através do motor lá para o órgão onde ela vai ser efetuada, tá? Então eu tenho essa combinação, vamos dizer assim, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os nervos ainda, né? Mas em relação à distribuição deles. Então eu tenho os nervos cranianos, que são esses ligados ao encéfalo, que são 12 pares, tá? Então são 24 nervos no total, bastante coisa, né? Todos eles vão sair aqui dessa região da cabeça, do pescoço, e vão circular toda a região aqui do encéfalo. E os raquidianos, que a gente chama de espinhais, né? Que aí são 31 pares, né? São mais neurônios, 62 neurônios, não, desculpa, 62 nervos, né? Que vão sair todos a partir da medula, né? Então a medula na imagem mostra isso aqui já, né? Ela percorre toda essa área aqui, desde lá do pescoço até o final da coluna vertebral, né? O final das costas. E aí em cada região você tem a saída de diferentes nervos, né? Você tem aquela região cervical do pescoço, a região torácica um pouco mais abaixo, a lombar e por assim por diante, tá? Então todos esses nervos partem dessas posições. Além dos nervos, a gente tem o que a gente chama de gânglios nervosos, né? Compondo aí o sistema nervoso periférico. Nesses gânglios nervosos, eu vou ter aqui um aglomerado que a gente chama, né, de corpos celulares, de neurônios, enfim, que são encontrados fora do sistema nervoso central. Então, distribuídos aí pelo corpo todo, eu vou ter essas estruturas, tá? Que vão ser responsáveis por acumular, vamos dizer assim, né, células do sistema nervoso. Isso vai ser importante, tá? Porque vai agilizar ou vai facilitar esse processo de transporte de informações, tá? Então, esses gânglios, esses acúmulos de células nervosas vão ajudar na efetividade, no próprio rendimento, né, da atuação do sistema nervoso, de forma geral, tá? Então, por isso a importância desses gânglios. E por último, a gente tem aquelas terminações que eu comentei com vocês, né, as terminações nervosas, que vão ser essas responsáveis por captar os estímulos, né? Eles vão ser responsáveis por fazer essa captação dos estímulos que vão acontecer no ambiente externo, né? Ou interno também, né? Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem aqui, ó, tá vendo essas estruturas todas aqui da pele, né? Tem a epiderme, que é a parte mais externa, a derme, que é a parte mais interna. Aqui mais embaixo a gente tem a parte de tecido adiposo já subcutâneo. E aqui nesse meio a gente tem aqui, tá vendo? Essas linhas mais clarinhas, que chamam de terminação nervosa, né? Terminação nervosa livre, tá? Então essas bolinhas aqui são essas terminações que vão ser responsáveis pela sensação, né? Então por isso que quando você toca aqui na sua pele uma coisa quente, uma coisa fria, ou alguém encosta em você, você sente, né? Porque essas terminações nervosas vão gerar uma resposta, vamos dizer assim, né? Então por isso que elas desenvolvem esse papel importante. Então eu consigo dividir esse sistema nervoso periférico em duas partes, vamos dizer assim, né? A primeira delas é o que a gente chama de sistema nervoso voluntário, que é chamado também de somático, e o sistema nervoso autônomo, que é o chamado de visceral também, tá? Esse autônomo a gente ainda subdivide em simpático e parasimpático, tá? Essa divisão não tem a ver com os nervos, tá? Os nervos são lá os raquidianos e os cranianos. Eu tenho os gânglios nervosos, eu tenho as terminações nervosas. Isso aqui é uma divisão de como a ação que esses nervos transportam ou realizam é realizada. Se ela é realizada de forma consciente, voluntária, ou de forma inconsciente, involuntária, né? Então a gente fala que todas as ações que são conscientes, tomadas ou realizadas aí pelo sistema nervoso periférico, se encaixam nessa parte do que a gente chama de sistema nervoso somático, né? Ou sistema nervoso periférico somático. Como, por exemplo, andar, falar, pensar, movimentar um braço, tudo isso é uma ação pensada, né, decidida, então por isso é uma ação consciente, então isso faz parte do somático. As ações inconscientes, né, o batimento cardíaco, o processo de digestão, a movimentação dos órgãos, né, intestino, estômago, etc., tudo isso faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? Que a gente subdivide aí em simpático e parasimpático, beleza? Então a gente tem essa divisão, né, entre os dois processos, isso é importante. Falando um pouquinho do somático, que é isso que a gente decide fazer, né, os movimentos. Então eu tenho os nervos, os neurônios motores, né, que conduzem esses impulsos que são produzidos pelo sistema nervoso central até a musculatura. É aquilo que eu falei mais cedo, né? Pensei que quero levantar minha mão.
Então, eu estou tendo um neurônio motor que está saindo do meu sistema nervoso central e está chegando até os músculos da minha mão está executando esse movimento, tá? Então, isso é uma ação voluntária, tá? Então, isso compõe aí o sistema somático, né, chamado aí de voluntário. Nessa imagem dá uma resumidinha nisso, né? Tem aqui o sistema nervoso central, os corpos celulares que aqui no interior do sistema nervoso central e o axônio, que é a cauda do neurônio, enviando essa informação até a musculatura esquelética, né? Até a musculatura onde vai ser executada a ação, né? E a gente tem um sistema nervoso autônomo, né? Que é esse que eu comentei com vocês, que vai acontecer de forma involuntária, né? Então ele também é formado por neurônios motores, tá? Esses neurônios motores vão conduzir esses impulsos também do sistema nervoso central, mas não é por decisão nossa, né? É um controle, vamos dizer assim, automatizado, né? Então, naturalmente, o nosso sistema nervoso vai produzir essas informações e vai enviar a esses órgãos, né? Ao coração, a glândulas, ao estômago, intestino, etc. E isso vai realizar todo esse controle do funcionamento do corpo, né? Da digestão, do coração, como eu citei, né? E aí a gente tem uma diferença aqui na imagem, né? Se vocês repararem, eu tenho aqui o neurônio pré-ganglionar, que a gente chama, né? Que vai encaminhar a formação até o gânglio. E no gânglio essa informação ela é redistribuída por outro neurônio até ele chegar no órgão, né? Então eu tenho essa pausa, esse pit stop, vamos dizer assim, no caminho, né? Que troca de neurônio. Eu tenho a passagem da informação de um neurônio para o outro. Então a gente chama esse neurônio antes do gânglio, né? Pré-ganglionar e pós-ganglionar, beleza? É a única diferença que a gente vai ter, além, obviamente, da questão de ser involuntário, né? O que é diferente do sistema nervoso somático, ok? Então esse é o autônomo. Como eu falei para vocês, esse autônomo a gente subdivide em duas partes, né? Que a gente chama de simpático e parasimpático. Basicamente, essa divisão vai ser só para indicar movimentos antagônicos, ou seja, opostos no organismo. Então, por exemplo, o simpático ele vai ter responsável de preparar o organismo para uma situação estressante, né? Aquela reação que você tem rápida, né? Aquele instinto de fuga, de luta, de reação a alguma coisa. E o parasimpático é o contrário, né? Vai estimular atividades relaxantes, atividades de repouso. Então, eles vão ter ações opostas no nosso organismo, tá? Então, aqui é uma comparação, né, dessa função que vai ser realizada tanto pelo parasimpático como pelo simpático, tá? Então, por exemplo, o parasimpático ele tem responsável por contrair a pupila, né? Como eu falei para vocês, ele tem um movimento oposto e no simpático vai ter essa dilatação. Parasimpático estimula a salivação, simpático inibe. Parasimpático reduz os batimentos, simpático aumenta. Parasimpático contrai os brônquios e simpático relaxa. Então você vê que esses movimentos são opostos, né? Justamente para poder gerar respostas diferentes para o corpo dependendo da situação, né? Então, se eu estou numa situação de risco, de susto, de adrenalina, eu vou ter que precisar de reações mais rápidas do meu corpo, né? Então, esses movimentos automáticos vão acontecer nesse sentido. Agora, se eu estou numa situação de relaxamento, esses movimentos automáticos acontecem no sentido oposto, tá? Então, eu tenho situações aí diferentes, beleza? Aí sendo aplicadas para o funcionamento do sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático, né? Ou simpático autônomo, né? Desculpa, dividido em simpático e parasimpático. Dito isso, a gente fecha o sistema nervoso, tá? Agora vamos passar a falar um pouquinho do nosso sistema urinário, tá? Na verdade, sistema excretor, mas o foco aqui é em falar de como funciona, né, o sistema urinário, tá? Então vamos começar falando primeiro qual é o papel da excreção, né? A excreção, cuidado para não confundir excreção com a eliminação de fezes, né? As fezes são produtos do sistema digestório, é uma outra coisa. Aqui na excreção, a eliminação de fluidos corporais que são resíduos, né? Coisas que não vão ser mais utilizadas pelo corpo, principalmente resíduos do metabolismo, tá? Então no nosso metabolismo vão existir substâncias que não têm mais utilidade para o corpo, né? E aí essas substâncias precisam ser eliminadas, tá? E essa eliminação vem através do sistema excretor. Então essa eliminação pode acontecer através da urina, pode acontecer através do suor, né? A respiração também é uma forma de excreção, de certo ponto que você elimina lá o gás carbônico, né? Mas falando do nosso foco aqui, né, que é o sistema urinário, é a formação da urina, eu vou poder eliminar, por exemplo, substâncias que o nosso corpo produz ou que o corpo de outros animais produzem, né, como a amônia, a ureia e ácido úrico,
que são ruins para o organismo, né? Então elas vão precisar ser retiradas, né? Elas vão ser retiradas através desse sistema urinário. E também vão ajudar a aproveitar alguma substância que ainda pode ser usada, né? Por exemplo, excesso de água que pode estar ali presente, alguns sais minerais, né? Alguns aminoácidos. Então eu posso reabsorver, reaproveitar também esses elementos através do sistema urinário, tá? Nessa primeira imagem eu dividi aí para vocês mais ou menos como é distribuído os tipos, né, principais de excretas, a amônia, a ureia e o ácido úrico, e suas características e quais são os organismos que eliminam cada uma delas. Isso é bem interessante, tá? É importante até certo ponto, porque apesar do sistema urinário humano ser o nosso foco, né, ser o que aparece mais, não é tão incomum assim aparecerem questões, né, no vestibular que tratam dessas diferenças, né, do tipo de excreta em cada tipo de organismo e o porquê disso, né? Então, por exemplo, a gente tem a amônia, que é uma substância muito tóxica, tá? Mas ao mesmo tempo ela é muito solúvel, né? Então, como ela é muito solúvel em água, é um tipo de excreção ideal para organismos aquáticos, né? Porque eles vivem na água, então eles têm uma facilidade em absorção de água, então eles conseguem diluir bastante essa substância, né? Então, para eles é um bom negócio ter a amônia como principal excreta, né? Quem são esses organismos aquáticos que eliminam a amônia, né? Os peixes ósseos, né? Crustáceos, que tem o caranguejo, etc. Quinidários, como a água-viva. As larvas de anfíbios que são aquáticas, né? Como o girino. Moluscos, né? Inclui aí o polvo, etc. Equinodermos, estrela do mar, etc. Todos esses têm a amônia como excreta principal, tá? A ureia, que é o nosso caso, né? A gente tem a ureia como principal excreta. Tem uma toxicidade média, né, equilibrada, não é muito alta nem muito baixa, e uma média solubilidade também, ou seja, ela não é nem tão tóxica, nem pouco tóxica, nem muito solúvel, nem pouco solúvel, tá no meio termo, tá? Então é uma excreta adaptada para o meio terrestre, tá? Então eu tenho os anelídeos, que são as minhocas, sanguessugas, anfíbios adultos, como os sapos, lagartos, etc. Lagartos não, desculpa, anfíbios, salamandras, etc. Sapos, salamandras, lagarto é réptil. E peixes cartilaginosos, tá? Que são os tubarões e as raias, beleza? Aí a gente vai explicar melhor como é que funciona essa excreção de ureia no nosso caso, né? E o ácido úrico, que tem uma toxicidade mais baixa, né? Ele não é muito tóxico, pouco tóxico, e também tem uma baixa solubilidade, tá? Então também é uma excreta usada por organismos terrestres, tá? Mas tem uma especificidade, né? Ela é boa para aqueles que botam ovos, né? Que a gente chama de ovíparos, né? Porque ela é pouco tóxica, né? Então isso vai ser muito importante para esses organismos economizarem água, né? Que vai ser importante para diversas situações, inclusive na questão da colocação do ovo, né? Então você pode até ver que répteis, por exemplo, são animais adaptados a ambientes mais secos, né? Porque eles têm essa pouca perda de água pela urina, por exemplo, né? Então os principais organismos que excretam esse tipo de substância são as aves, os insetos e os répteis, tá? Então esses três organismos são os principais grupos aí que eliminam o ácido úrico, beleza? Vamos começar a falar então do sistema urinário humano, né? Então, que estruturas vão formar esse sistema urinário? A gente vai ter primeiro os rins, né? Que vão ser a principal estrutura do sistema urinário, vão ser a unidade funcional, vamos dizer assim, que a gente chama, né? A gente tem os ureteres, a gente tem a bexiga e a gente tem a uretra. Na imagem dá para acompanhar bem aí cada estrutura, né? A gente tem um par de rins, um de cada lado. Dos rins a gente tem a saída dos ureteres, que são esses tubos, né? Saem um de cada rim. Abaixo a gente tem a bexiga, que é o órgão que vai armazenar essa urina, né? E a gente tem a uretra, que é o órgão que vai conectar, né, a bexiga à parte externa do corpo, para que essa urina seja eliminada, beleza? O que mais vai ser função que a gente estava comentando em relação ao sistema urinário, né? Além dessa retirada de metabólitos, né, de restos do metabolismo. A gente tem, por exemplo, a regulação, como eu falei, de algumas substâncias no organismo, né, como sais minerais, que a gente chama de solutos, né? Então, essa formação, esse processo de formação da urina vai ajudar a equilibrar essas concentrações. Vai ajudar também, como ela controla a quantidade de água, né, o volume do sangue, né, a quantidade de sangue que está circulando, e a pressão também, né, que tem relação direta com o volume, né? Então, olha que interessante, você tem o sistema urinário ajudando a controlar a pressão sanguínea, né? Olha que doideira, né? As pessoas não pensam muito nisso, né? Geralmente a pressão, as pessoas associam ao sistema cardiovascular, né, ao coração, mas o sistema urinário tem uma função importante também nesse processo, beleza?
Falando agora da estrutura, né, ainda aqui dos rins, né, ou do sistema como um todo. Essa imagem aqui dá pra ver bem isso, tá? Tem lá os rins, aí eu tenho os ureteres, bexiga e uretra, tá? E aqui do lado eu tenho uma imagem da estrutura da bexiga, né, e como é a passagem para a uretra. Depois eu vou falar da bexiga mais pra frente, e a gente vai falar dessa musculatura aqui, né? Mas você tem esse músculo involuntário aqui na base da bexiga, e aqui no início da uretra você tem um músculo voluntário, tá? Então quando você vai fazer, sua bexiga vai enchendo, a pressão interna aqui aumenta, esse músculo involuntário ele começa a ceder, né? E aí tu vai ter aquela sensação de bexiga cheia, de apertado, né? E aí como a urina vai começar a pressionar aqui o início da uretra, você vai ter vontade de ir ao banheiro, e quando você vai no banheiro que você tem aquela sensação de soltar o xixi, né? Que você começa a fazer xixi, graças a esse músculo que você controla, esse músculo voluntário que vai abrir essa passagem para a urina poder atravessar a uretra, ok? Mas depois eu vou comentar com mais detalhes sobre isso. Vamos falar da parte mais importante, entre aspas, né, porque é a que mais cai no vestibular, que é o local onde vai acontecer realmente esse processo de formação da urina, tá? Que vai ser dentro do rim, mais especificamente numa estrutura que a gente chama de néfron, tá? Então os néfrons vão ser as estruturas responsáveis pela formação da urina. Então dentro de cada rim a gente tem mais de 1 milhão de néfrons, são estruturas muito pequenas, tá? Que vão ter essa responsabilidade para a formação da urina, tá? Então vamos entender como é que funciona esse processo, né? Como é que é a estrutura tanto do rim como do néfron, tá? Então primeiro o rim aqui, você tem essa parte mais externa, que a gente chama de córtex, né? E a parte mais interna, que a gente chama de medula, né? A pelve renal é essa parte interna que conecta o rim aos vasos sanguíneos, né? E aqui no meio você vai ter toda essa estrutura dos néfrons distribuídos, né? Porque depois que essa urina for produzida, eu vou ter essa urina sendo encaminhada aqui para essa medula renal, onde ela vai ser encaminhada depois através da pelve para o tubo do ureter, né? Você tem essa ligação dos vasos sanguíneos chegando até as medulas, onde vai acontecer o processo de formação da urina, e depois essa urina formada desce pela pelve até a ureter, né, para ser encaminhada lá para a bexiga. Mas vamos entender como é que acontece esse processo então, desde o momento que o sangue chega até o néfron, né, chega até o rim, até o processo onde a urina vai ser formada a partir disso, né? Então nessa imagem dá pra gente ver bem, né? Córtex renal aqui na parte superior e a medula renal aqui na parte inferior, beleza? Então vamos entender como é que acontece esse processo de ação dos néfrons, né? E portanto a formação da urina, tá? Então primeiro, a gente tem uma etapa que a gente chama de filtração, tá? Essa filtração vai ser basicamente essa passagem do sangue através do néfron para que saiam do sangue essas substâncias que precisam ser eliminadas, né? Como são os restos de metabolismo que a gente discutiu aqui, né? Só que além desses restos, várias outras substâncias saem junto, né? Então a gente tem nessa filtração substâncias como a água, a glicose, sais minerais, aminoácidos, tudo isso vai sair do sangue em direção ao rim, tá? Mais especificamente ao néfron, numa estrutura que a gente chama de glomérulo, tá? Que eu vou mostrar agora na sequência. Depois dessa filtração, eu vou ter esse líquido filtrado passando por diversas partes desse néfron, é uma sequência de tubos, tá? E durante esses tubos eu vou tendo reabsorção de substâncias que estão nesse líquido sendo devolvidas para a corrente sanguínea e algumas outras da corrente sanguínea sendo encaminhadas para esse tubo, tá? Então, depois da filtração, eu vou ter uma troca de substâncias desse filtrado com a corrente sanguínea, tá? Então, basicamente, vão acontecer essas duas etapas, tá? Que é a filtração e a reabsorção, ok? Eu vou mostrar nas imagens agora como é que isso acontece. Então, eu tenho lá o que a gente chama de artéria renal, chegando até o rim, tá? O nosso sangue, ele passa o tempo todo pelo rim, tá? Então, por dia, são filtrados cerca de 1.600 litros de sangue. Então, se você pegar aqui, em média, uma pessoa adulta tem aí cerca de 5 litros de sangue, um pouco mais, um pouco menos, e são cerca, em média, também de 1.600 litros filtrados por dia, dá para você ter uma noção aí da quantidade de vezes que todo o nosso sangue passa através do rim, dos néfrons, né, por dia. Mais 300 vezes, mais ou menos, né, um pouco mais que isso. Então, esse sangue ele sempre chega aqui pela artéria renal, e aí ele chega lá no que a gente chamou de glomérulo, tá? O glomérulo ele é um emaranhado de vasos sanguíneos muito finos, de capilares sanguíneos. Lembra que a gente falou sobre os capilares? São aqueles vasos fininhos, como fios de cabelo,
são responsáveis por fazer a troca de substâncias. Então esse glomérulo ele é composto por esses capilares sanguíneos, tá? Então o sangue ele vai passar por esses capilares e vai fazer essa troca que a gente discutiu, tá? E aí esse filtrado, né, que foi retirado do sangue, ele vai ser enviado para essa cápsula, tá? Que a gente chama de cápsula de Bowman, tá? Então essa cápsula ela captura esse líquido que foi filtrado do sangue, beleza? Só que esse vaso que sai do sangue da cápsula, né? Depois dele ser filtrado, carregando o sangue que foi filtrado, né? Ele não sai do néfron, né? Ele percorre um caminho todo emaranhado com esses tubos do néfron, né? Igual a imagem está mostrando aqui. O porquê disso? Porque justamente esse tubo ele vai fazer esse papel que eu falei para vocês de reabsorção. Ou seja, eu ainda vou ter uma troca de substâncias entre esses vasos sanguíneos e o tubo. Por isso que esses vasos eles não se afastam desse néfron, né? Eles continuam ali se misturando, entre aspas, né? Fazendo parte da composição, ok? Então, beleza. Tive a filtração aqui no glomérulo, esse filtrado passou pela cápsula, e aí ele vai começar em direção aos túbulos, né? Então, tem o túbulo contorcido proximal, que a gente chama, que é esse mais próximo à cápsula. Tem essa alça, que é essa descida aqui que a gente está mostrando, né? Que a gente chama de alça de Henle, né? E depois a gente tem o que a gente chama de túbulo contorcido distal, que é esse mais distante, né? Mais afastado. E aí a gente tem o que a gente chama de alça descendente, né? Que é o local onde vai estar formada basicamente a urina, e aí ela vai ser encaminhada lá para o ureter. Se vocês repararem, eu tenho os vasos sanguíneos fazendo essas trocas aqui com os túbulos, né? E depois esses capilares, né, que fazem essa troca são encaminhados em direção à veia renal, né? Que é a alça que está descendo, né? A estrutura que está descendo, e é, portanto, a estrutura que vai levar o sangue embora do rim. Então o sangue chega cheio de impurezas, entre aspas, no rim, passa pelo glomérulo, passa pelos túbulos e depois dessas trocas todas, dessa filtragem, ele é encaminhado para o corpo, né, para o restante do organismo, tá? Então vamos entender o que acontece em cada uma dessas etapas que eu expliquei, tá? Isso aqui é uma outra imagem que demonstra o mesmo processo, ok? Então eu tenho aqui, ó, primeiro, a filtração que a gente chamou, né, que aconteceu aqui. E aí o que eu quero destacar? O que vai acontecer em cada etapa, né? Então nesse túbulo contorcido mais próximo, proximal, a gente vai ter reabsorção de substâncias que podem ser úteis ainda para o corpo, como por exemplo a glicose, sais minerais, né, sódio, tudo isso pode ser reabsorvido na direção da corrente sanguínea, do sangue que estava circulando lá em torno dos tubos, né, pelos capilares. Quando a gente desce aqui para a alça de Henle, eu tenho uma relação com a água, tá? Então vou ter a reabsorção de água, ou seja, um excesso de água que possa estar presente ali naquele filtrado, ele vai ser reabsorvido pela veia, porque a ideia do corpo é desperdiçar o mínimo de água possível, né? Quanto menos água eu desperdiço, melhor para mim, tá? Aí passou aqui pela alça néfrica, eu vou ter o túbulo contorcido distal, e aí eu vou ter o que? Uma eliminação de substâncias do sangue, do capilar, para o tubo. Então, ao contrário, em vez de reabsorver, eu vou ter uma eliminação ativa. Ou seja, meu corpo vai gastar energia para enviar substâncias que ainda precisam ser eliminadas para lá. Então, se eu tiver algum resíduo metabólico ainda como a ureia, eu vou ter essa eliminação sendo feita em direção ao túbulo distal, tá? E aí, quando eu chego no duto coletor, nessa última etapa, eu já tenho a urina quase formada. O que vai acontecer nessa última etapa? Eu vou ter uma última reabsorção de água, ou seja, qualquer água extra, vamos dizer assim, né, que esteja sendo desperdiçada aqui, ela vai ser reabsorvida. E uma coisa importante que eu não coloquei no slide, mas eu preciso comentar, inclusive eu esqueci de colocar, peço desculpa, que é em relação a um hormônio chamado ADH, ou chamado também de vasopressina, ou hormônio antidiurético. Esses três nomes é para a mesma coisa, tá? Então esse ADH, esse hormônio antidiurético, ele é responsável por justamente fazer esse controle da reabsorção de água no néfron, tá? Ele é produzido pela hipófise, então quando você, por exemplo, bebe muita água durante o dia, não fez muita atividade física, então não suou muito, por exemplo, então o que vai acontecer? Você tem água à vontade, vamos dizer assim, não tem excesso de água ou não tem falta dela, né? Então esse hormônio, ADH, ele não é liberado, ele é inibido. Então você vai liberar mais água na urina, então você vai fazer mais xixi, seu xixi vai sair em maior volume, né? Vai sair mais clarinho, porque ele vai estar mais diluído.
as substâncias que estão nele, como eu tenho mais água, vão estar numa diluição menor. Agora, se eu quase não bebi água durante o dia, o que vai acontecer? Eu vou fazer menos xixi, porque eu vou ter um volume menor de urina, e eu vou fazer uma urina com uma coloração mais forte, mais amarela, um cheiro mais forte. Por quê? Porque eu vou ter uma concentração maior, eu vou ter menos diluição, né? Porque eu vou ter menos água, então eu vou ter mais concentração dessas substâncias que estão sendo eliminadas na urina. Isso acontece por quê? Porque o hormônio ADH é liberado, por isso o nome já diz, né? Antidiurético, ele vai reter essa água, porque o seu corpo ele não está podendo perder água. Você quase não bebeu água, então o seu corpo já está em alerta que ele não pode desperdiçar nenhuma gotinha de água. Então o hormônio é produzido, é liberado, e isso vai fazer com que você tire mais água da urina e faça com que ela fique mais concentrada, tá? O álcool, por exemplo, é uma substância que atua como inibidora do hormônio ADH. Então, por isso, quando as pessoas consomem álcool, elas vão mais ao banheiro, né? Elas fazem uma urina mais diluída, elas perdem, portanto, mais água, e por isso elas têm ressaca, né? Um dos fatores que leva à ressaca é a desidratação, tá? Essa desidratação é gerada justamente por essa ação, né? Vamos dizer assim, do hormônio ADH, ou a falta de ação dele no caso do álcool, beleza? Qual é a composição da urina? Então a urina é formada 95% por água, né? Por isso que a água influencia tanto nessa coloração, etc. 2% de ureia, 1% de sódio, né? O cloreto de sódio, e 2% de outros sais minerais, tá? Um ponto importante de destacar: eu não posso ter hemácias, que são células sanguíneas na urina, eu não posso ter glicose, que é o açúcar, né? Na urina. Tudo isso, se for encontrado na urina, indica que tem alguma coisa anormal no corpo, né? Por exemplo, as hemácias podem indicar algum tipo de lesão, né, no tecido do rim, ou do ureter, ou da bexiga, ou da uretra. A glicose pode indicar um quadro de diabetes, né, porque você vai ter mais glicose circulando no sangue, portanto, nem toda essa glicose vai ser filtrada lá no néfron e vai ter resquícios dela presentes lá na urina, né? Então, isso pode ser um indicativo de diabetes, né? Então, essas substâncias não são normais de aparecerem no organismo. Um último comentário sobre isso, importante também, é que nós temos a liberação de ureia, né, na urina, mas essa ureia também tem relação com a amônia. Porque a amônia é uma substância que o nosso corpo produz, mas como ela é muito tóxica, nosso fígado converte ela, né, ou transforma ela quimicamente em ureia, para que ela não prejudique o funcionamento do corpo, né? Então por isso que ela não vai estar presente aí na nossa excreção, vamos dizer assim, né? Então todas essas substâncias são eliminadas, né? Nesses sais sais nitrogenados que a gente citou aí, né? Podem entrar o cloro também, o sódio, como eu tinha dito, o próprio potássio, tá? Tudo isso está nessa composição da urina aí, e é normal essas substâncias estarem presentes, beleza? Comentando das outras estruturas, né? Além do rim, eu falei para vocês que os cálices são aquelas taças, né, que vêm da pelve renal, que vão armazenar a urina dentro do rim antes dela ser encaminhada para os ureteres, né? Os bacinetes vão fazer esse encaminhamento e os ureteres vão conduzir essa urina do rim até a bexiga, tá? E as vias urinárias vão ser formadas pela bexiga, continuação das vias urinárias, né, vão ser formadas aí pela bexiga, que é aquele órgão que eu expliquei para vocês, que é muscular, e tem aquele controle e armazenamento da urina, e a uretra, né, que vai conduzir essa urina para fora do corpo, tá? Lembrando que eu tenho doenças relacionadas ao rim, né? Tem, por exemplo, os cálculos renais, nefrite, entre outras, que causam problemas sérios, né? Inclusive, às vezes necessitando de hemodiálise, que é aquele processo quando o corpo não consegue fazer a filtração do sangue, né? Se faz artificialmente em uma máquina. Mas como eu comentei mais cedo, todos esses temas, né, sobre doenças, sejam elas vírus, bactérias ou doenças dos nossos sistemas do corpo, né, vão ser trabalhadas em uma aula específica só sobre doenças, tá? Para a gente destacar quais são as mais cobradas em vestibular, por exemplo, tá? Então, mais para frente a gente fala com detalhes dessas condições. Assim como vai falar também das condições relacionadas lá ao sistema respiratório, ao circulatório, digestório, por aí vai, tá? Então isso fica para um outro momento. Tudo bem, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então semana que vem a gente vai falar sobre o sistema reprodutor e aí a gente fecha essa parte de anatomia e fisiologia humana, beleza? Espero que tenham gostado. E aí nossa próxima temática é sobre citologia. Vamos entrar lá no mundo da célula, da biologia celular, que é uma área importantíssima, né? Aparece muito no vestibular, tanto no Enem como no UERJ,
esse tipo de questão. Então vai ser um mês aí, um ciclo bem proveitoso, espero, tá? Então a gente se vê semana que vem na nossa continuação. Um abraço, até a próxima. Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá pra mim no grupo ou individual. Tô pronto para responder alguma questão, qualquer coisa, tá? Tamo junto, pessoal. Um abraço, até a próxima.